ContraMestre é onde a ginga vira conversa e a história ganha voz. De luandeiro para luandeira, de capoeira para capoeira. Hoje, mais um episódio do Luanda Cast. Um episódio muito especial. Estamos gravando aqui hoje com o Contramestre Baiano, uma das grandes referências da nossa escola, da jornada do Mestre Guerreiro e também da capoeira do estado de Goiás e do mundo. Nosso Contramestre, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação, um prazer estar aqui com o senhor hoje. Em especial, uma pessoa que eu acompanho desde a minha entrada, né, na escola, na capoeira. E eu fico realmente muito feliz e grato de o senhor estar aqui com a gente hoje, para a gente poder compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória e do contramestre que o senhor é para a nossa capoeira e para o Capoeira Luanda. Obrigado, o prazer é meu. É uma honra estar aqui. Essa escola que praticamente eu nasci nela, né? E é uma honra estar aqui para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco, lembrar um pouco do passado também, né? E é isso aí. Perfeito. Contramestre, é o seguinte, a gente tem aqui hoje um objetivo bem claro, que é destacar um pouquinho dentro da sua trajetória e falar um momento que vai acontecer agora, né? Fazendo aí uma chamada, o pessoal acompanhar os nossos episódios. A gente está fazendo uma linha de episódios, não é isso, o Igor Imperador? A respeito da nossa escola, mas em especial também sobre o evento, Festival Luandê, que vai acontecer agora. O senhor vai ter aí uma evolução nesse processo, né, de desenvolvimento das graduações. E a corda marrom e preta vai chegar e a gente vai chegar nesse assunto, contar um pouquinho desse momento, da sua sensação, né, dessa etapa. Mas antes disso, existe uma informação que eu acho que é muito bacana da gente destacar, que envolve um pouquinho da sua história. Contramestre Baiano, o que te fez ir para capoeira? Que momento que foi esse? Qual é o ano para a gente poder entender? Porque esse podcast ele chega em lugares, né, que às vezes a gente desconhece, né? As pessoas que estão nos assistindo aí, né, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer canto, ele pode despertar ali o interesse, ver, né, a sua história, compreender um pouco mais sobre a sua trajetória. Eu acho que isso é muito válido. Conta pra gente um pouquinho de quando que o senhor começou, como é que foi? Então, o ano foi 94, né? Então, logo ali no meu bairro, iniciou ali um projeto de capoeira, né? E por ali, a gente jogava, era numa rua que a gente jogava futebol, cara. Brincava de golzinho ali, de repente começou a aula de capoeira. E meus colegas começaram a fazer e logo eu me senti, assim, entusiasmado com aquilo ali. Eu nunca tinha praticado capoeira, apesar de ter morado um tempo na Bahia, né? Eu via capoeira lá, mas eu era empolgado com outro tipo de luta. Mas aí eu vi a capoeira e foi até legal. O início ali, a dinâmica da capoeira, né? As brincadeiras, todo mundo ali fazendo. E acabou que eu fui ficando por ali, fui tomando gosto com aquilo ali, foi legal. No ano de 94, é isso mesmo. Esse segredo aí você tem que contar pra gente. Qual era a outra luta que você era empolgado? O que acontece? Lá, quando eu morei na Bahia, tinha uma escola de karatê, cara, na esquina de casa. E eu ficava vendo aqueles caras dando aquele chute, naquelas coisas, naquelas tabinas, naqueles tijolos. E assim, a gente é novo, né, na empolgação, e acaba que a gente um pouco se empolga com aquilo. Mas, assim, na capoeira, a capoeira hoje, assim, conhecendo um pouco, ela é gostosa demais, faz parte daquilo, e acaba que a gente fica muito mais feliz naquilo que a gente faz, né? Que a gente gosta. Bacana, acho que a capoeira ganhou, né? Karatê, ainda bem, né? Não, capoeira nem se fala. Tanta coisa que tem na capoeira, né, pra gente divertir. E é uma luta também legal, né? Contramestre, após, acredito que mais de 30 anos, certo? Um pouquinho a mais, né? Mais, né? Dedicado Mais a essa arte. A trajetória é grande, né? A gente está a caminho aí de mais um grau dentro da sua graduação, rumo à mestria, né? E é um caminho muito bonito para o capoeirista. Mas conta pra gente, dentro desse caminho, quais foram os maiores desafios que você teve? Porque já sabemos que não é fácil, né? Dividir a vida no trabalho, no cotidiano, e dedicando a uma arte que exige muito, às vezes até mais que muitas das artes marciais. Então, eu tive vários desafios aí. No início, era diferente a dinâmica da aula, né? Então, logo no início, eu acompanhava muito o mestre. A gente acompanhava muito, prestava atenção, e acaba que você ia uma corda, na terceira corda, então a gente já ficava ali na frente. Aquelas pessoas que ficavam na frente, geralmente puxavam as aulas. E eu já fui tomando gosto naquilo ali. Então, teve uma época que eu fiquei um período para dar aula e o mestre me acompanhou e eu fui começando assim aos poucos. E até tive aluno, inclusive dei aulas aí vários anos, tive um aluno graduado. Mas o período assim que me marcou mesmo foi quando aí eu tive um tempo, né, parei, até mesmo por causa do trabalho, essa diferença de não pude estar acompanhando.
mudei um pouco, migrei para outra área, mas voltei para dar aula e fui trabalhar com criança. Foi onde o mestre me fez um convite para a gente trabalhar com criança. Uma dinâmica diferente, né? E aí foi um desafio para mim, tanto que eu aprendi demais e até hoje eu guardo muita coisa assim, de recordação que foi ótimo, que valeu muito a pena. Ah, que legal. Que massa, gente. É interessante a gente perceber alguns processos, né? Acho que essa dinâmica do treino é muito legal, porque ela cria um aspecto de empolgação e também de lugar, né, dentro desse espaço da capoeira. Treinar na frente. Para você que nos acompanha, né, que entende um pouco da capoeira, sabe muito bem o que significa isso. Tá ali na frente, né? Representa conduzir os movimentos da responsabilidade, aula de né? forma mais próxima do que o mestre deseja, né? Às vezes a gente não consegue tanto, mas a gente está ali na frente justamente para tentar, né, cumprir com essa missão. E isso, né, é interessante destacar em relação às aulas, porque são questões subjetivas do processo, né? Sim. De estar ali na frente, de ser chamado para fazer esse movimento. E, contramestre, na sua fala também, né, essa presença do mestre guerreiro é perceptível, né? O mestre chamou a gente para poder acompanhar o trabalho, você começou a estar nesse lugar de liderança dentro dos núcleos e também na dinâmica mesmo do mestre guerreiro. Você tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente a respeito dessa experiência sua com o mestre guerreiro? Porque já se faz muito tempo, né, mestre? Então, assim, existe uma situação ali, né, de muito tempo, né? O senhor, a mestra Tati, o mestre Chuvisco tá aí nesse lugar aí de ser hoje os guardiões dessa história, né? Desse momento que marca não só a sua história, a história do mestre, mas também a história da capoeira no cenário aqui no nosso estado, em Goiânia em especial, porque a gente tem naquele contexto dos anos 90 uma explosão dos grupos de capoeira, das escolas de capoeira, e o senhor está nesse momento histórico. O senhor representa, além de todo esse, como é que se diz, né? Esse prestígio que a gente tem dentro da escola, mas também para a capoeira goiana. Você tem algum momento, assim, que o senhor podia compartilhar com a gente, do senhor como mestre guerreiro, e agora, assim, ó, pode ficar ali para poder falar, né? Às vezes a gente tem alguma história que a gente quer compartilhar, e eu acho que esse é um momento legal. E sabendo de umas apresentações de maculelê, umas coisas que o senhor já participou, das várias apresentações que o senhor já teve. Conta pra gente. Então, histórias são várias. História tem demais, né? Se for contar a história aqui, a gente vai ficar muito tempo de história. Uma coisa, assim, que eu tive comentando com o mestre, acho que ele nem chega a lembrar. Eu tive a honra de ser amigo do mestre muito cedo, muito no início. Acabou que a gente ficou amigo mesmo. Amigo, independente de eu ser meu mestre, não, mas ficou meu amigo. E um dia eu lembro, o mestre viajava muito. O mestre era muito de viajar, ele sempre viajava e às vezes ele trazia uma camiseta dele que ele ganhava. E o mestre Chuvisco e eu e a mestra, a gente andava o tempo inteiro. Era muito, não desgrudava para nada. Então, assim, tinha até um lance, rolava até lance de ciúme, que a mestra namorava, a gente era muito novo, né, cara, nisso. E eu lembro que uma vez o mestre viajou e trouxe uma camiseta e me deu a camiseta. E aí o Chuvisco ficava naquele ciúme e tal. E eu, tem uma parte que eu lembro também, bem no início, comentando esse lance de ser mestre, não ser. O mestre era professor ainda, e eu perguntei pro mestre, qual que seria melhor? Você ser mestre bem novo ou um mestre já velho? E o mestre, assim, né, comentando, bom, o lance de ser um mestre novo é que aí você vai ter uma trajetória para frente, vai estar mais novo, vai poder viajar, fazer as coisas. Só que você ser um mestre velho também, assim, mais experiente, eu lembro disso até hoje, mas nunca que eu ia imaginar que eu ia chegar num ponto de contramestre na escola, se eu ia até mesmo continuar. Isso era a segunda corda, mais ou menos, eu comentava disso. Um momento marcante também, a mestra chegava sempre mais cedo com o mestre para dar aula, né? E ela gostava do instrumento, e eu sempre... O que me chamou muita atenção foi a parte do instrumento do berimbau. A mestra ficava ali e várias vezes ela arcava o berimbau e me ensinava a tocar. Aquilo ali foi muito marcante. E até mesmo eu fiquei assim... Tomei gosto, né? Aprendi a fazer o berimbau, aprendi a fabricar o berimbau. Fui atrás, saber como é que era mesmo. A gente fazia não prestava, levava pro mestre. E aí, mestre, não, está bom, isso não tá. Igual o lance das músicas mesmo, a gente fazia algumas músicas e cantava, e o mestre... A escola nossa, na época, ela era muito grande, né? Então, a gente não tinha muito, assim, espaço. Tinha muito mestre, muito contramestre, então, e os caras... E era muita escola. Então, a gente, assim, que era menos graduado, a gente ficava meio que na rabeta mesmo. Mas o mestre nunca deixou a gente, assim, para trás. Os alunos dele, principalmente eu, o Chuvisco, a mestra, a gente estava muito grudado ali junto. E tudo, para tudo. A gente dividia tudo ali, andava junto, andava, na época, tudo misturado. Massa. Nossa, olha só, o contramestre, ele tocou num assunto que faz parte do nosso roteiro,
né, que é justamente a questão da musicalidade. Vocês já pegaram aí que o Contramestre, ele tem ali uma afeição, uma proximidade, uma intimidade, né, com a musicalidade, né? Eu confesso que, Contramestre, a maior parte das vezes que eu vi o meu mestre Guerreiro, jogar de forma de vadiação, a maior parte das vezes que eu vejo ele ali na vontade, né, de jogar ali no nosso cotidiano, né? Não estou falando de evento, não. Estou falando mesmo do dia a dia, que é uma parte, né, que às vezes a gente, de certa forma, tem a projeção do evento e tem o dia a dia que é corriqueiro, né? Sim. Que passa despercebido, mas que ao mesmo tempo é o nosso lugar que a gente come todo dia, né? Que a gente se alimenta. Uhum. E eu vejo o Mestre Guerreiro toda vez, assim, nessa energia em jogar quando o senhor está cantando. Porque existe uma fala dentro do universo da capoeira que ela já não é uma frase, como é que se diz, né? Uma frase inédita, mas ela é uma frase muito real. Né? Tem gente que canta e tem gente que encanta. E o senhor é essa pessoa. Né? Eu queria dizer realmente que eu sou um grande admirador, né, da sua expressão na capoeira. E nessa parte da musicalidade, o senhor senta ali naquele banco, quando a gente está ali na roda, pega o berimbau, a gente trouxe hoje, a gente vai escutar um pouquinho do Contramestre. Mas como é que foi essa relação da música? O senhor já comentou um pouquinho, né, que foi a mestra Tati que deu esse, né, despertar para o senhor, e depois o senhor isso te manteve ali como um elemento condutor da sua atuação. Como é que é essa história com a música? Conta pra gente como é que foi. Se possível, traz ali uma referência de algumas músicas que o senhor também compartilhou com a gente. É verdade, que hoje eu vejo assim, tocar, a gente toca, cantar, canta, até mesmo na capoeira não tem isso, você ser cantador, ter a voz e tal, mas tem uma diferença de você cantar e tocar. Eu vejo assim, quando você canta, você tem que estar cantando aquilo que está na alma. Porque senão você não se sente tocado. Se você não se sentir tocado pela música, e às vezes eu tô ali naquela empolgação, eu nem sei o que tá rolando pra lá. Eu sei que tá todo mundo assim, eu não sei se é porque vocês são meu fã, fica ali pondo na pilha, a escola nossa é muito unida, fica nessa energia, mas eu tô ali na minha viagem, ali, eu tô ali, mesmo. Uma coisa assim que é como se eu estivesse treinando, aquilo me faz bem, como se eu estivesse na roda. E às vezes o momento é mais gostoso, até mesmo pra mim, tocando e cantando. E quando a roda tá toda aquela empolgação, e outra coisa que eu observo, o mestre canta muito, toca muito, e eu fico assim, observando às vezes de lado, e ele é muito bom para ensinar essas coisas, mas cabe que a gente fica assim, às vezes você tem que fazer aquela entrega, sim, a parte da entrega da música, quando você faz isso, e aí cabe que você fica divertindo, e a energia toma conta da roda. E é isso que acontece. A hora que vê, tá entrando pro jogo, né? Que bom saber disso aí. Mas eu acho que isso aí o mestre joga quando ele vê uns caras ali que quer dar umas pauladas. Você já deixou uma frase aqui que vai virar bordão, hein? Cantar com a alma, né? Porque a gente vê isso, né? Nós que somos seus fãs aqui também, a gente sente isso. Então, quando você pega o berimbau, você não bate no berimbau, né? Você sabe tirar o som dele na medida certa. E isso, pra gente que tá aprendendo também, é inspirador, inclusive. Tirar o som do instrumento. Tocar mesmo, você mostra isso mesmo. Toca com a alma e canta com a alma. Às vezes não precisa você estar ali espancando, batendo o instrumento, né? Você precisa aprender a tirar o som. Você pode ter um violãozinho, às vezes você afina ele mais ou menos, mas quando você sabe tirar o som e vai cativando aquilo ali... Eu não tenho uma voz boa, não toco também, mas assim, o pouquinho que eu tenho, eu tento encaixar um no outro ali pra ir dando aquela harmonia. Pra ficar gostoso pra nós mesmo, pra todo mundo. Eu já tive várias vezes, assim, vários momentos que eu tô ali tocando, achando que eu tô, entre aspas, ali, né? Pelo menos mais próximo, aí ele vai lá e fala assim, não, é o tempo. Agora falta só aqui, ó, esse pedacinho aqui. Aí a gente vai tentando decifrar mais ou menos, mas é porque é isso, é um olhar muito apurado. Eu chamo ele de bruxo, mas é num bom sentido, né? Sempre tira uma carta da eu escuto mesmo você me chamar de bruxo. Simplesmente Ronaldinho Gaúcho. Mas isso aí não tá pra mim não, viu? Tem muitos caras top aí na escola, tem muitos caras bons, e eu não tô nesse naipe não. Eu falo muito isso com o Contramestre, né? Eu falo assim, Contramestre Baiano, o senhor não pode, em momento algum, né, parar de cantar, deixar de tocar e de encantar, porque essa é uma parte, assim, fundamental hoje, né, dentro do universo da cultura. Uma coisa que ele comentou que eu acho que é muito bacana, e o senhor traz de uma forma tão legal, né? Que na capoeira, faz parte do universo da cultura popular, não existe ali uma questão igual
em alguns outros elementos musicais que existe ali o teste do berimbau, o talher da guitarra, da bateria, a erudição, que é o estudo, ele tem todo o alinhamento, afina isso, afina aquilo, e no universo da cultura popular, isso não acontece, isso é feito ali pela entrega, né? Pela própria disposição, os instrumentos estão alinhados normalmente pela afinação do mestre que está coordenando a roda. Sim. E aí você tem tons diferentes isso acaba Timbre, que né? fica um pouco, né, a critério do capoeirista, do mestre e também do cantador e do tocador em explorar esses elementos, que eu acho que é muito mais, entre aspas, assim, né, complexo, porque existe várias nuances, situações, né? O universo da música também, a gente estava cantando em determinado momento, né, compartilhando isso, ele, não, tem aqui, ó, presta atenção. Existe aqui, ó, ela vai, depois ela faz isso daqui, né? E se você realmente não estiver conectado, você não sabe o que é esse movimento na voz, né? Verdade. E sabe por que que isso acontece? Isso acontece por causa de vocês. A escola, ela, assim, ela vem junto. Uma pessoa, se você não tivesse aqui, eu ia falar de você. Porque você é um cara que inspira muito. Eu vi você começando ali como se você estivesse gateando a capoeira e vejo o seu respeito, a consideração que você tem pra gente. Tem muita gente que é do cara, mas você é um cara diferenciado. Assim, pra mim, te considero demais. Eu fico Você me emocionado. empolga, assim, quando eu tô ali tocando, que você vem junto. Quando a galera vem junto, que vem um coro, e aí essa empolgação vem, a energia vem daí. Vem da galera. Não adianta ficar ali tocando e ser um mágico, no jeito aqui do imperador. Não adianta ser bruxo. Não é bruxo. Quem faz, na verdade, a melodia, o axé mesmo, são vocês. A gente canta ali, e a energia vem e a gente acaba colocando aquilo ali pra fora, empolga junto. Eu acho que ali é a energia de todos que fica legal, essa parte aqui da musicalidade. Você tocou num ponto aí, eu acho que eu vou propor para entrevistar o Lobão, né? É, Porque o meu podia, né? parceiro é inspirador também, Demais. né? Ele é Eu muito acho a inspirador. mesma Inclusive, coisa. um dia a gente estava aí numa resenha aí de aniversário, no Contramestre Corói, dali conversando e tal, de repente saiu até música lá. Eu tava com um pensamento de uma música de um lugar, e eu não por aqui. Na verdade, ele que foi. Eu tava com a letra, né, a melodia, e ele foi repartindo aqui, essa parte daqui dali, e acabou ficando uma música legal aí. A gente Isso não é canta muito, gentileza, mas isso é gentileza. legal demais. Obrigado, viu, por Eu essa que força aí. agradeço. E sem falar que por conta de trabalho, a gente não tá muito assim, às vezes, não tem tempo, né? Não dá para você estar numa parte nem outra. E esse cara tem me incentivado, tem me chamado. O maior incentivador, assim mesmo, o mestre, eu acho que até hoje eu tô aqui, mais é por conta dele. Ele tem sempre pegado meu pé, assim, e chamado mesmo o pessoal, e eu não sei por quê, né? Não, Porque mas é porque talento não tem. é porque é de Hoje, verdade. eu não sei por que que ele tá aí, mas assim, E é mérito do senhor também. Contramestre é Isso modesto, não. né? Ele é isso, ele é generoso. Ele compartilha essa experiência dele de uma forma. E eu queria realmente ressaltar que isso é mérito do senhor. Né? Eu posso chamar 10 vezes, eu posso comentar 50 vezes, mas se o senhor não tiver saído, eu não vou lá na casa do senhor. Né? A gente não vai, o mestre não vai na casa do senhor, o senhor que se desloca, o senhor sai da sua casa e vai, e isso é mérito. Então eu fico muito feliz de compartilhar essa história com o senhor, a minha trajetória com o senhor, e estar aqui mais uma vez, né? Eu sei que eu já falei isso, mas estar aqui hoje com o senhor é um momento muito bom para mim, né? A gente ter esse momento de troca, e a gente vai voltar a falar mais sobre essa parte da música, porque a gente quer realmente fechar, né, com a parte da musicalidade, e direcionando aqui também, Contramestre, fazendo uma parte aqui mais também relacionada ao nosso projeto, existe uma ideia de mudança de corda, né, Contramestre? Essa relação mesmo de a corda vai ficando escura, vai vindo ali... e a resposta vai chegando. Conta pra gente como é que tá sendo esse momento, né, de tá ali próximo realmente da corda, né, corda preta, e isso muda, isso traz ali uma relação um pouco diferente. Contramestre, eu acho que, só para complementar Claro. a pergunta do Lobão, para gente que ainda está longe, né, desse caminho, desse objetivo, dá um friozinho na barriga, como é que é? Tem aquela sensação de novo, de uma responsabilidade, o que eu vou fazer de agora para frente? Rapaz, friozinho não, é friozão mesmo, é suadeira. O que acontece? Quando a gente está no início ali, a gente sonha com isso aqui, mas quando isso aqui vai chegando na vida da gente, é muito complicado, porque é uma escola muito grande, a escola tem muita referência. Hoje você vê que a escola aí, nossa, aí ela se destaca desde o início até quando você chega numa corda aí de professor para frente, então você já tem assim, é totalmente diferenciado. Chegar no prazer, numa onda de chegar numa corda dessa e de contramestre dentro da escola, para mim é demais.
E eu, assim, eu sonhava, mas eu nem imaginava, na verdade, né? De chegar aí nessa corda. Mas, assim, tem hora que eu ainda paro para pensar, gente, eu sou um contramestre da escola do Capoeira Luanda. Tô aqui com o mestre, eu fico imaginando quanto tempo, quantas coisas a gente passamos, quantos detalhes de coisas, né, daqui e dali. Mas, assim, é um friozinho, não é um friozão, e é uma responsa muito grande. E aí a gente fica assim pensando, é muita responsabilidade, cara. Você tá ali na frente, queira ou não, você tá na frente, né? Você tá. É desde o início, agora você tá na frente de verdade. Porque na hora do vamos ver que você tem que botar as caras ali e é com a gente. Essas cordas aí vem para isso, para você mostrar o que você é, o que você aprendeu. Você tá na escola ali, que você tá pronto, né? Praticamente isso aí. Então é uma responsa grande demais. Eu fico muito honrado por mestre aí estar me dando essa corda, a mestra me incentivando demais. Inclusive aí eu ganhei um presente e depois eu vou compartilhar com vocês. Fiquei Eita. feliz. Opa. Que essa aí eu vou ficar, ó, acho que eu vou desde o início. No início era assim, a gente pegava a corda, não tirava nem da roupa, né? Passava a semana e guardava. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês que eu ganhei um presente aí. Eu ganhei um presente da mestra aí. Não sei se eu posso falar aqui, mas. Não pode agora, você vai deixar curioso, não, pelo amor de é. Deus, joga aí na Então, roda agora. a mestra, eu tava assim, até um pouco sem tempo, desmotivado. E a mestra, ó, eu não quero saber, eu quero você na escola, você é um cara exemplo aí pra gente. Pelo tempo que você tá aí, eu quero te dar a minha corda que eu usei. E eu fiquei louco por causa disso. Então, é uma responsa demais, além de ser uma responsa de ter uma corda dessa, ainda usar a corda que a mestra usou. Eu falei, eu vi você pegando a corda do mestre, eu falei, rapaz, não toca nessa corda. Não, Nem encosta nisso aí. E hoje, e assim, e eu vou usar a corda que a mestra usou. Isso para mim vai ser muita honra. E eu vou receber com muito Ai, orgulho. que maravilha. Vou usar a corda da mestra aí, porque ela me deu. Honra, contramestre. Show demais. Cara, que Muito da hora, legal. que Bom demais. maravilha. Ó, você o único que Que vai da ser, hora, a vou usar mestra. essa corda aí. Pessoal, e fazendo um recorte, né? Você que não acompanhou aí, tem um episódio da mestra, né? Que a gente também aproveitou muito para compartilhar um pouco da história dela e essa relação, né? Com os pilares da nossa escola, né? Do Capoeira Luanda. E, Contramestre, agora, para a gente poder realmente ir encerrando, eu queria que o senhor, agora é aquela parte, né, que a gente preparou um pouquinho, né, do som, né, Ah, de é? escutar um pouco o senhor cantar. Eu vou escutar vocês aí. A princípio, assim, ó, tem uma música que eu gosto, a gente comentou ali agora que eu quero que o senhor canta É um mesmo. gosto em comum, não? Então, assim, é algo que a gente realmente compartilha. E também eu queria ver, assim, o senhor tem muita música. Pessoal, ele tem muita música, né? Tem várias músicas que você canta aí na roda que às vezes você fala assim, não é possível, né? Então tá aqui, É um né? grande compositor, né? Engraçado, a gente que acompanha as músicas, eu mesmo sou assim, eu não sou de cantar as músicas que eu mesmo compus. E eu gosto muito de música antiga, eu gosto das músicas novas também, mas as músicas antigas eu tenho uma levada. Eu sempre tô ali mudando alguma coisa nas músicas dos outros, então eu não gosto de ficar interferindo. Por isso que eu canto as músicas antigas, que as mestres já se foram, não vai ali pegar no meu pé. Porque quem canta tem uma levada diferente, às vezes você encaixa uma coisinha daqui e dali. Mas é coisa de artista, tem uma premissa. Eu sou artista também, né? Nas artes visuais. Eu nunca gosto do meu desenho, mas a hora que eu olho do outro, eu acho legal, né? Incrível isso. E essa música que você tá falando aí, é porque assim, tem uma pitadinha sua aí, cara. Essa música tinha mal, eu comecei a fazer e. A gente tem uma música no CD do Mestre Guerreiro, né? Sim, tem uma música lá também. Como é que é o nome do álbum do Mestre? Meu Gunga Vozeiro. Poxa, nossa, não pode esquecer. E tem uma música lá do mestre, do Contramestre Baiano. Sim. Né? De Bamba aí. É de Bamba. Bem no início essa música. É de Bamba aí, camarada. Terceira ou a quinta corda quando eu compus essa música aí. Uma música bem antiga. Lembrando, gente, que esse álbum ele tá nas plataformas, Spotify, Deezer, YouTube. E o mestre mandou ver nela, viu? Ficou legal. Ficou da hora. Canta aí pra gente, Contramestre. Vai lá, pega aí os... Vamos ver. Instrumento aqui é o seguinte, você tem que falar com ele, né? Pra ver se ele tá falando com você, vai né? lá, faz a sua parte, instrumento. Eu vou só tocar em você. Faz sua parte, sua magia. Vamos lá, deixa eu ver como é que tá um berimbalzinho aqui. Poxa, tá legal, hein? Médio. E aí, qual que você quer ouvir? Você quer ouvir aquela que você... Manda pra gente aquecer aí, manda o de Bamba aí pro pessoal acompanhar nas plataformas, né? Tá lá aí no depois álbum, a gente... Isso. Pessoal, essa música que o André Messi vai tocar, ela tá na plataforma digital, Meu Gunga Vozeiro, do Mestre Guerreiro. Acompanha lá também, dá essa força que é muito bacana pra cultura e também pra nossa escola, né? E um álbum muito bem produzido, inclusive, que o Contramestre tá lá, né, com a gente. Fazendo parte. Manda ver, meu amigo. Vai lá, vamos aquecer.
desculpa. Vamos fazer uma levadinha mais pra frente? Claro, você que manda. Aí, ó. É de bamba, é de bamba. É de bamba, camarada. É de bamba, lele. É de bamba, camarada. Ei, capoeira que já nasceu bamba. Hoje não pode mudar. Você que tá sabendo disso, cuidado na roda pra não bobear. De bamba, ei, lele. Ei, capoeira é bamba. Oba! Legal, essa é das antigas, hein? Massa demais. Delícia, vamos lá, vamos mais uma, vamos lá. Então, aquela música que você tava comentando e tal, colocou uma pitada, e na verdade ela tinha outra levada e a letra até era um pouco diferente. Mas a gente fez ela num ritmo bem melancólico mesmo. Mas pode puxar, se você quiser puxar um pouco mais pra frente também, a gente ajuda. Essa música é profunda, gente. Sou como o vento que sopra no mar, balançando na ginga sempre vou. Capoeira pra sempre jogar, mas eu sou. Sou como o vento que sopra no mar, balançando na ginga sempre vou. Capoeira pra sempre. Ei, capoeira é mesmo assim, trazendo pra dentro da gente saudade do meu bem querer. Mas eu sou. Sou como o vento que sopra no mar, balançando na ginga sempre vou. Capoeira pra sempre. Ei, capoeira pra sempre vou jogar. Quando vier dentro do peito o som do berimbau tocar, mas eu sou. Sou como o vento que sopra no mar, balançando na ginga sempre vou. Capoeira pra sempre. Oba! Aí, essa foi a melodia que você colocou aí aquele dia. Foi, legal. Rapaz, que massa. André Messi. Viu porque eu falei que ele é bruxo? Não, ele encanta. Tem. Massa demais. Tem uma que o senhor falou. Tem uma música de uma levada legal. Vai. Rapaz, isso aqui é tipo um passeio. Eu fiquei imaginando assim, os turistas, quando chega lá na Bahia, eles ficam todos empolgados e tal. De repente chega o cara que tira uma foto. Um dia eu tava pensando nisso e tô ali. Às vezes as canções vêm muito rápido. Eu tenho que correr, escrever, e aí ela passa, né? E aí acaba que a gente esquece, né? Mas tem uma canção legal. Deixa eu me lembrar aqui de uma canção legal que eu... Rapaz, esqueci até a melodia da música aqui. Deixa eu... Aquela que começa aquele que a gente não gravou, do Negro. Isso. Lembra aqui um corinho daquela música... Falar da Bahia, rapaz, que música legal. Bahia. Não, essa já é outra. É isso. Ê, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento. É Bahia. Ê, Bahia, oiaiá, Bahia que não me sai do pensamento. Ê, não dá pra ir à Bahia e não ver a capoeira. A luta do maculelê com 2 pedaços de pau. Era a luta de escravo para poder se ver. Mas hoje na Bahia ainda pode se ver. E Bahia, Bahia, oiaiá, Bahia que não me sai do pensamento. E Bahia, Bahia, oiaiá, Bahia que não me sai do pensamento. Boa demais.
Isso aí. Que maravilha, é isso. Tanta música. Mais uma vez eu estou aqui para agradecer a sua presença, a sua contribuição, né, para esse trabalho, para esse projeto. Agradecer ao Mestre Guerreiro também, que sempre apoia a gente, está aqui sempre na direção, na condução, né, no norte também, que de certa forma tá nesse lugar de orientação. Mais uma vez, muito obrigado, Mestre, pela oportunidade de trabalho, né, de estar aqui com vocês, de estar aqui com o Contramestre, ter a experiência de compartilhar nesses momentos mágicos que a gente acabou, inclusive, de vivenciar aqui. Contramestre, muito obrigado. Realmente é algo que é muito gosto para a gente estar aqui. Ter o senhor aqui vai realmente engrandecer esse trabalho, esse momento, e muito obrigado. Contramestre, é uma honra para mim também, né? Você sempre solícito com todos da escola, todos que te procuram, né, para aprender alguma coisa, você sempre está pronto para ensinar, para passar conhecimento. Isso é importante também, né? Quem não retém o conhecimento. Agradeço também ao meu parceiro, mais esse episódio, ao Mestre Guerreiro, que proporciona esse podcast para a gente engrandecer a nossa escola, mostrar a grandeza que a gente tem, a riqueza que a gente tem dentro da escola, assim como você, Contramestre. Muito obrigado, foi uma honra. E só por último, né, esse não mais importante, faz um chamado também para a gente com relação ao nosso evento. Por favor, convida o pessoal aí, sua fala final, né? E aí traz essa energia sua contagiante para a gente poder convidar todo mundo para estar aí na primeira semana de julho, no Festival Luandê 2025. E, gente, antes do recado Contramestre, segue a gente no nosso Instagram, @LuandaCast. E segue a gente aqui também, compartilha os nossos vídeos e nos dê sugestões também dos episódios, né? Muito obrigado a todos e até o próximo. Manda ver, Contramestre. Pessoal, é uma honra mesmo, o prazer foi meu estar aqui, compartilhando um pouco da minha história com vocês. E é isso aí. E gostaria também de fazer um convite aí a todos os capoeiristas, né? Nesse evento aí vai ser uma festa maravilhosa, grande demais, grandes capoeiristas aí, né? Junto com a gente, 2 e 3, né? Estamos aguardando vocês para essa festa aí. E vai ser uma energia legal, venha todo mundo participar, prestigiar a gente, né? E é uma honra estar aqui nessa escola, como assim, eu tenho o prazer de ser um dos primeiros alunos do mestre, posso falar que foi da primeira turma, né? E tá aí até hoje, que Deus nos acompanhe até quando Ele quiser. Obrigado de coração. Boa, tá? Obrigado. Foi um prazer imenso. Gente. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado, valeu. Valeu demais, brigadão. E...